E nessa aula nós vamos falar sobre função inversa. A definição de função inversa é essa daqui, onde nós temos f de x igual a y. E aí, para calcular a função inversa, nós fazemos y em função de x. Toda função existe uma inversa, né? porém não necessariamente em todo o seu domínio. Então, para calcular a inversa de uma função, essa função ela precisa ser bijetora. E para ser bijetora, ela precisa passar por dois testes. Então aqui nós temos a definição, uma representação da função e da sua inversa, onde nós temos a função ela indo do domínio para a imagem. E aí quando a gente fala da inversa, a gente vai da imagem para o domínio. Tá? Eu vou representar isso graficamente. Antes, como eu tinha dito na primeira aula de apresentação, aqui vai ser a única aula onde eu vou falar um pouco sobre o conceito, né? Um pouco sobre a gente vai falar um pouco, eu vou explicar um pouco sobre o conceito para você calcular a inversa de uma função. Então, para ser bijetora, a função ela deve ser injetora e sobrejetora. A função sobrejetora é bem simples, ela deve ser definida em todo o seu domínio. Ou seja, uma função, por exemplo, a função quadrada, ela é definida em todo o seu domínio. Ela vem de menos infinito x e vai até mais infinito x. Então, na verdade, toda função ela é definida no seu domínio. O que a questão é, qual é esse domínio? Né? E aí entra o caso da injetora. Então, para ser sobrejetora, ela deve ser definida em todo o seu domínio. A função injetora, como que a gente testa se ela é injetora? A gente vai traçar retas horizontais em qualquer ponto de y, tá? Em infinitos pontos. O ideal seria você conseguisse traçar infinitas retas em todos os pontos de y. E essas retas elas devem cortar o gráfico em apenas um ponto. Tá? Então aqui nós temos a função exponencial de x, que eu vou apresentar mais para frente. E o gráfico dela é esse gráfico aqui. Quando a gente traça retas horizontais, ela explode para mais infinito. E aqui, quando ela vem para o infinito, para menos infinito em x, ela nunca vai se repetir. Ela vai tender a zero, mas ela nunca vai encostar ao zero. Mas ela vai sempre assumir um valor menor do que o valor anterior. Então, ela tende a zero, mas nunca encosta em zero. Mas ela nunca vai ser o mesmo valor que teve antes. Então, todas as retas que você traçar na exponencial de x, as retas vão cruzar o gráfico em exatamente um ponto. Tá? E isso é o suficiente para a função ser injetora. Então, essa função exponencial de x, ela é sobrejetora, que ela é definida no seu domínio, e ela é injetora porque nenhuma reta traça ela em dois pontos. Então, aqui é a definição que eu tinha dito antes. Ela é sobrejetora e ela é injetora. Tá? Então, ela é possível a gente calcular a inversa dela. Agora, então, se a gente pegasse a função x ao quadrado, tá? Vamos fazer os testes. Ela é sobrejetora, porque ela é definida no seu domínio, mas ela não é injetora, pois as retas traçadas cortam f de x em dois pontos, exceto ao ponto mínimo, tá? Nesse caso aqui x igual a zero, que é um ponto único, se você traçar uma reta nele, só vai cortar nesse ponto. Todos os outros vão cortar em dois pontos. E o que a gente costuma fazer nesse caso? A gente limita o domínio. Então, no caso do x², o que a gente faz é cortar essa reta no meio aqui. Então, nós temos apenas x² de x igual a zero até infinito. Agora, ela é sobrejetora, ela continua sendo, porque ela está definida em todo o seu domínio, porque a reta ela é de zero até mais infinito. Tá? De zero a menos infinito, ela não existe mais, não faz mais parte do seu domínio. O seu domínio agora é de zero a mais infinito.
ela é sobrejetora, continua sendo, e agora todas as retas vão cortar apenas em um ponto, então agora ela é injetora. Ela sendo injetora e sobrejetora, ela é bijetora, então a gente consegue calcular a inversa. Tá? E um jeito prático de calcular a inversa, sem precisar fazer cálculos, sem precisar fazer tabelas, ou jogar num gráfico, ou jogar num software, é você pega o gráfico da função, esse é o gráfico da função, x² definida de 0 até mais infinito, você traça uma bissetriz, que é o que eu tinha dito, que é a reta, uma bissetriz cortando em 45 graus, o primeiro quadrante. Depois, o que você faz? Você pega tudo que está em cima do gráfico, é como se você rotacionasse essa bissetriz aqui. Ó. Tudo que está em cima espelha para baixo e tudo que está embaixo espelha para cima. Tá? Então, vai ficar desse jeito aqui. Ó. Essa parte que estava embaixo, ela vai espelhar para cima, e essa parte de cima que estava sem nada, ela vai espelhar para baixo. Eu só mantive aqui para você conseguir enxergar, mas é como se essa parte aqui ela ficasse sem nada. Essa parte aqui ela vai sumir, por quê? Porque aqui a gente vai espelhar o que tinha aqui em cima, que no caso é nada. Então, o x² a gente consegue calcular a inversa dela. A inversa dela é a raiz quadrada de x. Então, o gráfico da raiz quadrada de x é esse gráfico aqui. Ok? Então, alguns exemplos. Como eu tinha dito, a função exponencial de x. Ela é bijetora. Tá? Se ela é bijetora, a gente consegue calcular a inversa. A gente traça, então, a bissetriz e rotaciona. Tá? O que está em cima joga para baixo. Na exponencial de x, essa parte aqui estava vazia. Então, ela vai para cima, vazia. Então, só para demonstrar, então, eu vou espelhar essa parte de baixo, essa parte de cima embaixo. E aí a gente tem exatamente esse gráfico aqui, que é o gráfico do logaritmo natural de x. Então, a inversa da exponencial de x é o logaritmo natural de x. E o que eu tinha dito do domínio e da imagem é o seguinte. Aqui, na exponencial de x, quando o domínio for 0, a imagem é 1. Enquanto que no logaritmo, quando o domínio for 1, a imagem é 0. Tá? Então ele vai, enquanto que na função original ela vai do domínio para a imagem, na função inversa ela vai da imagem para o domínio. Um outro exemplo é a função seno de x, que ela é conhecida e ela tem esse comportamento aqui. Ela é uma função periódica, ela é definida em todo o seu domínio, então ela é sobrejetora, mas por ela ser periódica, qualquer reta que você traçar, ela vai cruzar em infinitos pontos. Então, o que a gente precisa fazer é limitar esse seno. Tá? A gente limita, então, aqui de menos π sobre 2 até mais π sobre 2. Então, ela vai ser definida nesse domínio, de menos π sobre 2 a mais π sobre 2, e ela vai ser injetora, porque nenhuma reta vai cruzar em mais do que 2 pontos. Então, aqui eu já fiz ela definida, somente nesse intervalo. Eu peguei aqui, tracei a reta, tracei uma reta aqui, a reta x, tá? E depois, o que eu fiz? Eu rotacionei em torno do eixo x. E aí, o que a gente tem? A gente tem, então, isso aqui, ó, onde nós temos seno de x, tá? E nós temos o arcosseno de x. Aqui a gente rotacionou aqui em torno da bissetriz. Né? Então, o que era domínio virou imagem, o que era imagem virou domínio. Ok? Então, isso é o que eu tinha para falar sobre função inversa. Muito obrigado.